Aí são pinturas rupestres, né? rupestres. Que é muito importante para a gente decodificar o xamanismo, mesmo as origens do xamanismo dentro da humanidade. Se a gente perceber aí, né? São entidades, seres voando, né? Quando os primeiros arqueólogos passaram a descobrir as pinturas rupestres no mundo, principalmente na França, né, na Europa, naquelas regiões ali onde tinham as cavernas, né, eles deduziram que aquilo seria um diário desses povos antigos, desses primeiros ancestrais, de falando sobre a caça, sobre o dia a dia deles, tal, né? Só que assim, não foi encontrado artefatos dentro dessas cavernas, né? Não foram encontrado assim, sinais de que mais de uma pessoa teria frequentado aquele local, mais de duas, três pessoas. Uhum. Então era um único artista praticamente fazia todas as pinturas de cada caverna. E aí começou a se descobrir, né, dentro da antropologia, dentro da arqueologia, pinturas que não tinham paralelo com caça, com animais que existiam na região na época, pinturas de seres que não eram humanos, de fato. Né, seres que não tinham uma explicação. E aí o que aconteceu? Como o arqueólogo não tinha uma explicação na época, porque não se admitia ainda a teoria da viagem xamânica, das plantas de poder, das mirações, eles passaram a desconsiderar essas pinturas. Ah, isso daí é um ritual de caça, né? O homem da caverna ia lá, desenhava um animal que ele queria caçar e jogava lanças ali naquela pintura, evocando que o espírito da caça trouxesse aquele animal, né, para ele comer, né, para ele fazer a caça. Então seria um ritual de magia, né, a princípio. Só que em muitos desses locais, no norte da África, na França, na Índia, praticamente você tem o mesmo estilo de arte, de desenho, como se fosse o mesmo artista, né, fazendo ali aquela obra, e muita coisa mostrando seres que não eram humanos. E aí o antropólogo não soube explicar, né, o arqueólogo não soube explicar. Isso daí é uma alegoria de alguma coisa, uma forma estilizada de alguma coisa que aquele homem primitivo quis mostrar, né, para nós. Aí quando chega lá nos anos 60, 70, começa, isso vem bem até antes dele, né? Mas sai aquele livro, Eram os Deuses Astronautas. Uhum. E aí o cara teoriza lá no livro, né? Que ele não é arqueólogo, nada tal. Ele era um hoteleiro, né? O Eric von Däniken. E que se interessava em pesquisa, né? Dessas coisas antigas que não tinham explicação. Que eu acredito, sim, que houve coisas no passado da Terra muito antigas que desapareceram, tecnologias que não existem mais, né? E que a gente não sabe. Ou eu sou da teoria que houve civilizações anteriores até as nossas, né? Mas aí o cara vê isso daqui e o que ele associa é extraterrestres. Seres de cabeça grande, né? Seres ali fantásticos. O ser humano primitivo foi visitado por essas extraterrestres Uhum. e identificou aquilo na parede. Só que muitos desses seres nada mais são do que seres dimensionais. Ou seja, que o xamã via sob o transe. Seres de outras realidades. Nem tudo é extraterrestre. Essa da Índia, a gente pode ter uma similaridade muito grande com os ETs de fato que a gente tem hoje, que são os Greys. Uhum. Essa é uma das pinturas que é mais semelhante ao que a gente chama hoje de alienígena Grey. Pode ser o quê? Qual que é a teoria ali que a gente pode aceitar? Não que houve um contato físico entre esses seres no passado e o ser humano, mas que houve, na verdade, o xamã encontrando esses seres em viagens da alma. Uhum. Vendo, e ali esse ser vendo ali, descobrindo o ser humano através do próprio xamã, porque o xamã é como se fosse uma antena para o cosmos. Então, nesse estado de transe, seja induzido por uma planta ou não, né, ou pelo isolamento, pela solidão, por quê? A planta ela é um recurso, a planta de poder, a medicina é um recurso. Se você isolar um ser humano totalmente do som, sem som nenhum à volta dele, a consciência dele se altera, ele entra em transe. Se tiver uma sala onde não entra nenhum tipo de som, a pessoa começa a entrar em transe e perde o equilíbrio do corpo. Eu tenho um sonho de vida de criar uma sala desse tipo. Uma sala zero Totalmente acústica. isolada. Exatamente. Sim. E as cavernas da Europa tinham essa propriedade de ser ali totalmente isolado, então o que eles descobriram? Não ia mais ninguém além de uma ou duas pessoas nessa caverna. Ou seja, eram um ou dois xamãs fazendo, pintando o que eles viam nas viagens ali da alma, ou por gestão de plantas, ou pelo próprio isolamento acústico, né, que ele entrava em transe com aquilo. Então o indivíduo vê, às vezes, essa pintura e acha que é um extraterrestre. Pode ser? Sim, claro. Pode ser, Claro. descarto. Uhum. Mas pode ser um ser espiritual,
Pode ser um Que- ser que- visto numa viagem espiritual. Mas que acaba sendo a mesma coisa, não? Exatamente, né? Quando a gente fala extraterrestre, a gente fala num tripulante vindo de outro planeta, Sim. tal, né? A gente tem essa ideia de que uma entidade biológica mesmo, Isso. que pousou aqui. Aí a gente chama de extraterrestre. Essas entidades que a gente vê nas mirações são entidades alienígenas, ou seja, que estão em realidade separada da nossa. Alienígena é algo que está apartado da nossa realidade, que está em outra realidade. Então, a palavra que a gente usa para esses seres desenhados nas cavernas, vistos em transes, em viagens xamânicas, é alienígenas. Extraterrestre é outra coisa, é o ser que veio de fato de fora e chega na Terra para fazer algum tipo de pesquisa aqui. Mas que esses mesmos extraterrestres podem ter sido contatados pelos xamãs lá na era paleolítica, né? Mas não em corpo físico, em viagens xamânicas, né? Seres com uma consciência, uma evolução cerebral muito maior do que a nossa, captaram esse sinal que o xamã mandou para o espaço, né? De certa forma, nas suas viagens ali espirituais. É algo que a ciência jamais consegue explicar, né? Essa complexidade do cérebro, do estado que um xamã entra, né? Durante o transe. O xamã enviou a própria alma para o espaço, né? E se aí encontrou uma outra entidade. Se o xamã viaja em qualquer local do cosmos, né? Seja para baixo da Terra, para o interior da Terra, seja para uma floresta, ele pode viajar para o universo, para o cosmos também, e ter dado momento topado com esses seres ali, né? Em alma, né? Em corpo virtual, né? Digamos assim. Então, isso pode ser uma das pinturas que mostra de fato um ser extraterrestre. Mas as outras que até tenho aí, você vê claramente são seres espirituais.